Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Enem com Laura Nog. Quadro esse que daqui até o Enem a gente vai passar bem juntinho, com muito conteúdo de estratégia para o Enem. Estratégia que eu compartilho sobre como eu consegui alcançar 980 na redação, sobre como eu consegui ser aprovada em primeiro lugar na Faculdade Federal de Direito, como eu consegui chegar até o meu objetivo, como eu consegui aumentar minha nota de matemática em mais de 300 pontos. Estratégia para todas as áreas, para todos os gostos e para todas as necessidades a gente vai ter aqui nesses 3 meses. Então não esquece de já comentar aqui embaixo o vídeo que você quer, a sua sugestão de tema pra gente fazer, que eu faço todos os vídeos que vocês pedem aqui no canal, tá bom? Já comecei falando demais. Gente, a minha água. Esqueci da minha água. E o tema do vídeo de hoje é estratégias para a prova de linguagens. Vamos lá falar tudo sobre isso. E, gente, esse vídeo é a parte 1 sobre linguagens, porque sim, a gente tem estratégias específicas só para literatura. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês estratégias de estudo pra gente fazer uma questão. Vamos fazer uma questão junto aqui, eu e você, uma questão do Enem junto para mostrar todas as estratégias, como a gente vai fazendo passo a passo da questão, sabe? E no vídeo da parte 2 a gente vai falar exatamente sobre literatura, sobre como a gente vai pegar as diquinhas de literatura pra gente arrasar, pra gente conseguir fazer a prova dentro do tempo, tudo perfeitamente. Então, vamos lá, estratégias, linguagens, parte 1. Vamos embora. Gente, o vídeo de hoje vai ser aquele compilado de estratégias, então eu vou falar pra vocês as coisas mais importantes, a gente vai fazer uma questão junto pra gente fazer esse passo a passo, e no final também eu vou falar temas muito importantes a serem estudados, aqueles temas chaves mesmo, pra abrir nossa cabeça, pra gente acertar cada vez mais questões. Vamos logo ao primeiro tópico, na verdade não tá nem dividido em tópico, mas vamos à primeira coisa muito importante que a gente tem que saber. Linguagens é interpretação. Tudo bem, Laura, isso aí eu já sabia, só que eu não aguento ficar lendo aqueles textos imensos. Cara, eu me perco, começa a ler aquele texto, no final da questão já não sei nem mais o que está dizendo, eu me perco, como que a gente vai resolver isso? Vem cá. Então, gente, vem comigo. É muito mais fácil quando a gente vê uma série, né? Quando a gente vê um filme, entra muito mais na nossa cabeça essa linguagem visual, que a gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente vai entendendo, a gente vai pegando, certo? E no texto, às vezes, isso tem uma complicação maior. Uma dica muito boa pra isso é a gente ler, a gente imaginar o que tá acontecendo na nossa cabeça. Vai lendo e primeiro vai lendo pausadamente. Eu vou falar a dica passo a passo da questão. A gente não começa lendo logo o texto, a gente começa fazendo outra coisa, mas vamos lá, passo a passo. Quando você for ler o texto, lê pausadamente e vai se explicando o que está acontecendo. Então, quando eu tô lendo algum texto grande, ainda mais algum texto mais difícil, aquele texto de linguagem que tem uma linguagem, aquele texto de português que tem uma linguagem mais rebuscada, vai lendo, ainda mais agora no direito, que se não me conhece, aliás, prazer, meu nome é Laura Nogueira, sou estudante de direito. Enfim, ainda mais no direito, a gente tem umas linguagens um pouco mais rebuscadas. O que a gente faz? Vai lendo devagar. Certo? Vai lendo pausadamente, vai se explicando o que está acontecendo, vai parafraseando. O que é parafrasear? Fala aquilo com outras palavras. Mas vamos dizer que você está lendo o texto e está aqui. Maria atravessou a rua e foi atropelada pelo carro azul. Um texto bem, né? Difícil. Estava estudando direito penal, gente. Desculpa, saí de direito penal aqui já pensando umas coisas difíceis. Mas vamos lá. Maria estava atravessando a rua enquanto o carro azul atropelou. Pensa na Maria atravessando a rua, Maria atravessando, o carro azul atropelou. Tudo bem, entendi. Vamos lá. Isso a gente vai fazendo essa ligação rápida na cabeça. Quanto mais você faz, mais rápido vai ficar. Então vai lendo o texto pausadamente e imaginando visualmente na sua cabeça tudo o que der. Certo? Isso da forma rápida, isso da forma que melhor funcionar para você. Mas o mais importante disso tudo é, se explica o que você está lendo. Vai lendo e vai entendendo, não só ler por ler, tudo rápido, porque eu sei que o tempo é curto pra gente fazer as questões, mas tudo é treino. O nosso estudo é treino, por isso que é um estudo focado em exercícios. Então, linguagens é outra coisa, uma dica muito boa. Faça muitos e muitos exercícios. Se acostume a ler textos longos. Isso a gente passa até para outra dica. Quando você está lendo um texto longo, vai se lembrando do que aconteceu, vai se lembrando, porque às vezes, gente, a gente está lendo um texto imenso, no final, no último parágrafo, o primeiro parágrafo não lembra, mas quando a gente cria aquela história na nossa cabeça, a gente vai imaginando aquilo que eu falei, hoje eu estou gesticulando muito, mas a gente vai imaginando aquilo que eu falei, a gente vai se explicando, tudo vai fazendo sentido, tudo vai se conectando, certo? Então é isso, faz aquele texto fazer sentido na sua cabeça. Pode ser por uma história visual, pode ser você se explicando o que está acontecendo, entendeu? Mas faz aquilo, vai lendo pausadamente e entendendo e se explicando por dentro por que aquilo está acontecendo. É aquilo, no início vai demorar um pouquinho, mas com esses 3 meses de treino, no final já tá, ó, fazendo isso rapidinho. E isso evita uma coisa muito importante. Lara, mas eu tenho medo de perder tempo. Isso evita que você releia o texto.
reler o texto muitas vezes faz a gente perder tempo. Então, o foco é isso, a gente li, entendi, sei, marquei, fechou. Vamos lá. Outro ponto muito importante. Pegou uma questão de linguagens, antes mesmo de você fazer, vê quem escreveu, onde escreveu, vê os dados da questão. Resumindo, ali embaixo do texto vai ter os dados de onde que retiraram aquilo, aquela fonte. Então é uma revista? É um trecho de um livro? É o que aquilo ali? Porque a partir do momento que você vê quem escreveu, em literatura a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de quem escreveu. Mas vamos lá. A partir do momento que você vê aonde foi escrito, principalmente, o ano daquilo também, se foi um ano muito passado, muito distante, a gente sabe que aquela linguagem talvez seja um pouco mais rebuscada, a gente sabe que ele não está falando, talvez seja uma ligação de antes com o contemporâneo, enfim, e veja o ano e onde foi publicado. Se for uma revista, a gente já sabe. Então, resumindo, pega essas informações, a fonte que está embaixo do texto e dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha se aquilo é uma revista, onde que aquilo foi publicado, em que ano que foi, então pra gente já ter uma noção do que a gente está falando. Antes de ver a questão, um pouco, a gente tá falando aqui, tá falando de uma coisa mais antiga, com uma linguagem mais rebuscada, tá falando de uma revista, tá falando de um anúncio, tá falando de quê? Certo? Gente, vamos fazer a questão junto? Vamos fazer a questão junto para isso tudo ficar mais claro, gente. Vou fazer uma questão do Enem 2019. Antes de eu mostrar essa questão para vocês, quero falar. Primeiro a gente vai ler onde isso foi publicado, lemos onde isso foi publicado, depois a gente vai ler o comando da questão. Antes da gente chegar no texto, vamos ler primeiro o comando da questão. O que é o comando da questão? O que a questão pede para você fazer? Depois do texto, tem o comando, o que a questão pede fazer. Então, lê isso antes do texto. Por que eu vou te explicar? Às vezes a gente lê o texto, depois lê o comando. Então, isso, a gente tem muitas informações do texto e ele quer alguma coisa referente só uma parte do texto, só uma ideia que o texto trouxe, só, entendeu? Então, aquilo fica complicado. Então, normalmente a gente lê o texto, lê o comando, lê o texto todo de novo para achar aquela informação. Então, vamos ler o comando primeiro, pra gente já ir no texto cirúrgico, já ir analisando, entendendo o que o texto está dizendo e sabe, pronto, é isso aqui que ele quer saber, certo? Então vamos lá, vamos começar essa questão, é a questão número 19 do Enem de 2019, caderno azul de linguagens, tá bom? Vou deixar o print aqui na tela pra vocês, vai lendo aí que eu vou lendo aqui, dá pausa no vídeo pra você ler, pra não ficar lendo aqui pra gente, porque é um textinho, não é muito grande, mas pra gente não deixar esse vídeo muito longo, tá bom? Primeiro aquilo, lê o comando da questão, depois lê o texto, tá bom? Leu certinho? Vamos lá! Sobre compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto o. Então, o que eu vou fazer quando eu ler esse comando da questão? Eu vou riscar o que a questão pede, o que o comando comanda. O que a questão pede, o que a questão quer que eu faça. Basicamente, eu vou riscar impacto do compartilhamento parental excessivo nas mídias sociais. Ele quer saber o impacto que o texto destaca. Essa é a chave para muitas questões de interpretação. Muitas vezes a gente erra nesse ponto que eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá, você leu o texto, eu li o texto, a gente já sabe. Então vamos lá para as opções. Letra A. Interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. Uma coisa que eu lembrei agora, eu tinha nem escrito no roteiro, mas eu lembrei agora que me ajudava muito é fazer assim, ó. O texto destaca impacto do compartilhamento parental excessivo, a interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos, entendeu? Eu pego o comando da questão que eu risquei e boto antes de ler a opção. Que aí é aquilo para ver se aquilo faz sentido. Essa é uma chave muito importante que eu queria comentar para vocês. Às vezes a gente pode ler essas opções e pensar, caramba, é verdade. Há uma interferência das novas tecnologias na comunicação entre os pais e filhos. Caramba, esse negócio acontece mesmo. Caramba, desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet. Os pais realmente têm que ficar de olho no comportamento dos filhos na internet. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pega questões que fazem sentido no mundo, certo? Aquilo é correto, é uma questão correta em relação a... Acontece mesmo. Isso é uma coisa frequente, acontece. Só que a gente tem que lembrar que é interpretação de texto. Então tem que interpretar esse texto. Então eu tô pensando na cabeça do autor, eu tô pensando sobre exatamente o que ele falou. Na vida, acontece sim a interferência na tecnologia, na comunicação de pais e filhos, tudo bem. Mas não é isso que está abordando no texto. Então, às vezes, a gente lê uma opção que a gente se empolga e acha que aquilo, caramba, isso acontece mesmo, verdade, é isso. Mas não é isso. Então, vamos pensar exatamente no que ele está falando no texto. E, gente, fica muito claro aqui no segundo parágrafo, que ele fala, de acordo com o especialista do assunto,
Se você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. Você entende? Quando ele fala também, outra estratégia muito boa, quando ele fala sobre compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, a gente já consegue fazer um paralelo imaginando, tudo tem que ser analisado, mas imaginando que esse impacto que o texto destaca é um impacto ruim. Porque, venhamos e convenhamos, por que ele vai falar compartilhamento parental excessivo como algo que tem um impacto bom? Compartilhamento parental nas mídias sociais. E aquilo, lendo o texto, ele fala, olha a palavra que ele usa, o vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo. A gente já consegue imaginar. Então, gente, as estratégias mais importantes são essas e a resposta, a gente não tá falando aqui sobre a matéria exatamente de português, de linguagem. Então, gente, a resposta é letra E. A gente não tá aqui falando exatamente sobre a matéria de linguagem, a matéria de língua portuguesa. A gente tá falando sobre as estratégias de como fazer uma questão. Então, vamos lá. Leu o comando, leu o texto, foi ver as opções. Quando você for ver as opções, fica lembrando da história do texto. Ele está se referindo ao texto. Lembra do comando? O que ele quer? Aqui ele quer o impacto do compartilhamento parental excessivo nas mídias sociais. O impacto foi dito no texto. Então não é aquele impacto que a gente acha que está certo pro mundo. O impacto que foi dito no texto. Então é isso, gente. É muito importante que você veja o comando da questão, ao que ele está se referindo, o que ele está te pedindo relacionado ao texto que ele te deu. Leia aquele comando, analise o comando bem para você entender. Essa é a chave, essa é uma chave muito importante. Entende exatamente o que ele quer de você, para depois você ler o texto já com essa análise, ó, certinho. Ele quer isso, pum, achei, é isso. Entendeu? Entendi, foi isso que ele quis. Então é isso, ele está se referindo ao texto. Lembra sempre, às vezes a gente tem uma resposta super correta, mas que não está dentro do texto. Não é isso que está sendo abordado no texto, igual nessa questão que eu mostrei para vocês. Outra coisa muito importante, lembre sempre de ir pelas questões por eliminação. Acha que não é, risca, faz um xizinho, faz alguma coisa para que aquilo fique claro na sua cabeça e você não fique depois, se você não risca, relendo aquilo como se fosse uma opção, sendo que você já tinha visto que era uma opção errada, tá bom? Então já vai eliminando e não tem medo de riscar a prova, não é para ser riscada mesmo, cada vez você vai entendendo com mais facilidade dessa forma. Então, gente, pega essas estratégias e vê se faz sentido para você, se você prefere ir lendo o texto e parafraseando, se explicando como é que aquilo, o que o autor está querendo dizer com aquilo, ou se você prefere ir lendo e já formando uma história na sua cabeça, pensando de uma forma mais visual aquilo. Já estava esquecendo de falar para vocês os assuntos que são muito importantes para vocês verem agora, já estudarem e fazerem uma revisão mais pra frente quando estiver pertinho da prova. Tipos de texto e funções da linguagem. Aqui no canal ainda vou falar para vocês de matérias mais recorrentes, o que mais cai em linguagem, sim, em português, literatura, em tudo que mais cai em humanas, história, geografia, então, enfim, o que mais cai em tudo pra gente fazer aquela revisão potente para garantir as questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Enfim, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.